O tema de hoje é a apresentação, digamos assim, pública pela Comissão Consultiva do BAC, que aqui está, que eu vou passar a apresentar, e vou dizer um pouco como é que nós vamos fazer. Há alguma formalidade nesta apresentação, mas pode também ser, e deve ser informal, quer dizer, deve haver, portanto, a preparação não foi assim meticulosa e como se fosse uma peça de relojaria, não é? Portanto, há de haver imensas fendas onde passa ao lado e temos que nos orientar. Bom, de qualquer forma, eu gostaria de dizer que a ideia que norteou estas conferências foi, ao convidar os conferencistas, os 4 conferencistas iniciais, que cada um fizesse um pouco o testemunho do trabalho que tem feito, que não tem nada a ver com o BAC, que tem feito no campo do tratamento da memória, do tratamento de arquivos, etc. E pareceu-me que foi extremamente útil. Julgo, já falei com o Pedro Valdez da Fundação Carmona e Costa, e estas conferências vão ficar online, portanto as pessoas podem sempre consultar o que é que foi dito e os exemplos que foram feitos. E de facto tivemos uma noção, eu pelo menos tive em todas, tivemos uma noção da complexidade de problemas que ao tomar a iniciativa do BAC, estamos confrontados. Pronto, vamos ver. De qualquer forma, eu vou passar a palavra depois às pessoas que estão aqui na mesa, começando na minha ponta, aqui do lado direito, a Joana Cardoso, que é, julgo, presidente, não é? Presidente da EGEAC. A EGEAC passa a ser, a partir da determinação do Presidente da Câmara, a entidade onde o BAC se aloja como unidade orgânica, portanto é muito importante perceber como é que poderá ser o futuro nesse aspecto. Eu próprio estou a fazer esta introdução, não é? Quer dizer, a Raquel Henriques da Silva faz parte desde o início desta comissão instaladora, digamos, trazendo do lado universitário, do lado da estrutura do curso de História da Arte da Universidade Nova. O João Pinharanda, que é o nosso amigo, o nosso homem em Paris, que está neste momento aqui, digamos, bem como eu, um pouco trazidos pela mão da Maria da Graça, que é a pessoa que teve, de onde vem todo este impulso, de onde vem toda esta, ele vai explicar um pouco toda esta história, mas quer dizer, de onde vem este impulso para a criação do BAC, e a Sara Matos, que pertence também, a partir de uma determinada altura, não logo de início, mas um pouco a seguir, da parte da GEAC, da parte da Câmara, digamos assim, nesta comissão consultiva. Está aqui também presente o João Mourão, que fez parte desta primeira comissão consultiva, e o Manel Oleiro, que é assessor da Joana, que está aqui também na assistência, assessor da Joana Cardoso na EGEAC. Portanto, mais uma vez, e para começar esta conversa, queria agradecer, em nome da Fundação Carmona e Costa, no caso da Câmara, a presença de todos, quer das pessoas que estão aí sentadas, quer das pessoas que estão sentadas deste lado, e mais uma vez nomear, digamos assim, Maria da Graça Carmona e Costa como a impulsionadora a quem nós devemos este movimento, todo este movimento. Vou começar a passar a palavra ao João Pinharanda em relação mais à história do BAC. Então, muito boa tarde, muito obrigado a todos e repito outra vez, principalmente à Maria da Graça. É por isso que estamos aqui.
Sim, mas eu geralmente tenho a voz muito forte, mas esta minha, eu hoje não estou muito... Está espanhoso. Hoje não estou em grandes condições. Bom, como é que a história começou? Já se percebeu que começou por um impulso da Maria da Graça, conversas que ela tinha com muitas pessoas e o desejo dela tem, ainda não concretizado, de resolver um problema e uma falta que ela achava haver na realidade artística portuguesa, que era a de um museu. Chegámos a outra conclusão, mas também é uma conclusão muito interessante e é uma coisa que também faltava associado a isso. E essas conversas foram conversas que duraram muitos anos e com muitas pessoas. Quando eu entrei nelas, estava, por exemplo, nessa altura, já nomeei há tempos publicamente o Pedro Portugal, que também no início teve alguma coisa a ver com este processo. Lembro-me que almoçámos com o secretário de Estado da Cultura, Ainda te lembras o nome? Jorge Barreto Xavier, almoçámos com o Presidente da Câmara, António Costa, e o tempo passou daí para uma realidade posterior a certa altura a energia da Maria da Graça fez com que as coisas tivessem mesmo que se concretizar. Mas tiveram que se concretizar numa base de um documento bastante empírico e muito ambicioso. A Sara tem-se encarregue de o tornar realista e não menos ambicioso, mas realista, e dar-lhe uma forma que os serviços públicos e toda a contratação e a administração obriga, mas onde já se imaginava qualquer coisa muito próxima do que está a acontecer. E isso era a constatação de uma realidade que nós podíamos resolver. Não íamos criar um museu de arte contemporânea, mas íamos salvar espólios, falar com artistas, encontrar documentação, visitar ateliês onde houvesse materiais que nós sabíamos que estavam de experiência própria, todos sabíamos, eu sabia muito particularmente, em alguns casos, poderem estar em perigo, ou vir a estar em perigo, ou pelo menos estarem numa situação em que não serviriam a ninguém, nem aos próprios artistas, nem a quem os quisesse estudar, ou naquela altura, ou, enfim, num futuro em que eles já cá não estivessem, e nenhum de nós cá já estivesse, mas que pudessem ser preservados. Aqui entra um outro dado, é muito engraçado quando a biografia faz avançar as coisas, não é? Aqui entrou outro dado da biografia da Maria da Graça, que também é um bocadinho minha, foi lá que eu a conheci, que é quadro. Não é? Quando se pensou, mas o que é que se vai fazer? Eu dizia exemplos, e alguns eram ateliês que eu tinha visitado nos Corucheus. E a Maria da Graça tem aquela relação histórica, por ter trabalhado na Quadro, quando a Quadro foi uma das galerias mais importantes de Portugal, e ela para isso terá contribuído também, e aí ganhou este gosto, prazer e amor que tem por todos nós. E então fomos falar, depois eu hei de pedir ao João para dar um bocadinho o testemunho dele, fomos aos Corucheus como uma coisa natural. Era lá que se encontrava a maior parte dos artistas, ou muitos dos artistas, que nós sabíamos que podiam ter situações parecidas com aquelas que eu descrevi, assim, muito por alto. Era lá que havia uma história acumulada desde o final dos anos 70, não, no princípio dos anos 70, da criação dos Corucheus, onde havia ainda e há alguns sobreviventes desse tempo que têm lá os seus ateliês. E era um sítio que nós sabíamos também, sítio que tinha a tal Galeria Quadro, que estava ela própria a ser estudada num trabalho autónomo por duas historiadoras, investigadoras de História da Arte, e trabalho esse que está concluído e há uns dados, faltará pô-los disponibilizados. Portanto, o primeiro momento, que era um momento ainda de
tatear. Isto, o Manel há bocado disse aquela história do caminho faz-te caminhante, que nós dizemos sempre, que da poesia, mas é verdade. O que é que vamos fazer? Olha, vamos estudar os artistas que estão nos Corucheus, que estiveram, estão e estiveram. E fizemos esse levantamento todo até ao momento destas concursos, quando começou a haver uma renovação, concursos. Aliás, era uma experiência que eu também tinha, porque eu tinha feito parte de 2 júris desses concursos e sabia que havia uma nova guarda nesses ateliês que estava a substituir, por falecimento ou desistência, alguns dos ateliês abandonados. E também sabíamos que havia ateliês vagos. Não é? Bom, e esse trabalho foi feito aqui depois, entretanto, entra a Universidade Nova e entra a Raquel Henriques da Silva com os seus bolseiros, com os seus... Os bolseiros não são meus. Com os seus, não, mas assim, com os seus, eu queria dizer os seus mosqueteiros, mas disse bolseiros, desculpa. E quando chega, estávamos nisto, o trabalho estava a acabar e não sabíamos bem como é que ia acontecer. Bom, aconteceu uma coisa terrível para a família, para a vida pessoal e para a história da arte portuguesa, que foi o falecimento da Ana Vieira, mas coisas às vezes fazem-se os acontecimentos terríveis, e a morte da Ana Vieira e o facto dos filhos terem ficado com um espólio não artístico, com um espólio nas mãos ao qual não sabiam o que é que haviam de fazer e que evidentemente não queriam deitar para o lixo, mas não teria destino útil, e sabendo, porque nós íamos falando disto, vieram falar connosco, e esse foi o primeiro exemplo de trabalho, foi um exemplo absolutamente notável e muito bom. Depois a Raquel pode até dizer o seguimento que ele teve em termos de estudos académicos e que está a ter, e assim começámos. O que nós não queríamos era fazer deste estudo um estudo de artistas que vão morrendo, não é? Porque, infelizmente, é mais ou menos o que tem acontecido. Estão aqui muitos artistas e nós sabemos que, como há dificuldade das pessoas se libertarem de algum tipo de coisas que têm, que não são aquelas coisas que são para vender, não é? Essas também terão dificuldade, mas quer dizer, os documentos, os contratos, estudos, papéis que eles desconsideram, mas que a história da arte considerará, coisas que ficaram pelo caminho, que acham menores, mas que ninguém lhes vai dar nenhum tratamento para as tornar maiores, vai apenas dar um tratamento de torná-las inteligíveis ou tornar a obra maior inteligível através desse caminho. E, portanto, é isso que tem sido seguido. Eu acho que no seguimento da conversa se poderá dar uma lista, ou falar de alguns dos artistas que nós temos estado a tratar, mas falta aqui dizer uma outra coisa ainda relativamente ao destino que este trabalho pode ter. Portanto, há um trabalho de recolha, investigação, tratamento de espólios, disponibilização. Deixa eu dizer, Sim. clarificar que são espólios para já documentais. Documentais, sim, eu acho que tinha. Sim. Tratamento de espólios, sim, documentais, e não é que a nossa ambição não possa avançar, mas precisamos de um espaço, vamos falar disso mais à frente. Mas não é para o guardarmos para nós, também não é para os oferecermos. Quer dizer, não se pode chegar lá com uma data de sacos com coisas e depois levar para casa tudo muito tratado e arranjado. Se nós disponibilizamos tempo, dinheiro, trabalho, tem que haver uma base que fique no banco, não é? Para poder ser rentabilizado, mas foi sempre pensado desde o início, e a Sara até já fez isso depois com uma situação diferente, que a quadro poderia servir, quando estávamos a pensar que estaríamos baseados nos Corucheus, poderia servir para a apresentação de exposições documentais do trabalho depois dele ser feito e das coisas joeiradas e tratadas e desenvolvidas. Da mesma maneira, essa documentação tratada pode estar disponível para poder vir a ser editada. Aliás, há um caso, não vou citar porque ainda está em... Não é negociação, mas estamos a falar. Há um caso de
um artista que tinha um trabalho muito avançado de um catálogo de trabalhos que ele tinha feito com outros artistas, que eventualmente será uma das primeiras coisas que nós vamos poder editar em parceria com a Documenta, porque o trabalho já está muito adiantado, mas também há uma data de textos teóricos, poéticos, etc., desse mesmo artista, que estando a ser tratados por alguém que está de fora até, que não é nenhum investigador daqueles de que nós falámos, também poderá ter uma edição do BAC Documenta, quando o resto do trabalho e dos pólios puder estar estudado. Portanto, esta situação é a situação geral. A situação ideal será nós podermos ter um espaço onde não só a documentação, e até os espaços que temos já estão a escassear, não é? E que são alguns ateliês da Câmara que têm estado vagos. Que esse espaço possa, eventualmente, vir a comportar, segundo modelos, a Sara que tem andado a estudar isso mais, mas nós já nos confrontámos, cada artista, que nós já são uns 6 ou 7, não é? Que temos, cada um é um caso diferente do outro, e cada um apresenta uma situação diferente do outro. Portanto, vai ser preciso fazer isto de uma maneira muito desenvolvida. Há situações no mundo inteiro que já lidam com isto há muito tempo. Há em Portugal uma instituição que está muito avançada nesse campo também, se bem que seja muito específica, porque se dedica à arquitetura, e que é a Casa da Arquitetura, que recebe espólios e os trata de maneira diferente conforme eles lhes chegam, por doação ou por depósito. E é isso tudo uma série de uma meada interminável de casos e factos, mas o que nos move sempre é, são duas coisas: é gostarmos muito de arte contemporânea, é acharmos que ela está, de arte em geral, não é? Estamos aqui a falar de arte contemporânea, que ela está permanentemente em perigo, que a fragilidade dos documentos que nós estamos a falar é maior ainda do que a fragilidade das obras, à qual se atribui, apesar de tudo, um valor comercial. E isso, por muito que nos possa gostar ou não, sempre defende um bocadinho as obras. Facilmente se deita um papel para o lixo onde está escrito o rascunho de um poema do que se deita um livro, não é? Mas pronto, portanto, essa coisa assim, é isso que nós pretendemos salvaguardar, e é isso que nós temos feito, e acho que vamos continuar a fazer com este apoio e com o crescer do projeto. Já me esqueci do alinhamento. Havia o João. Sim, posso dizer só umas palavras. Mas fala para ali, João, e tens aqui um microfone. Sim. O João era na altura... Sim, na altura diretor das galerias municipais, já na EJAC. Já estávamos na orgânica da EJAC. E basicamente é a história que tu contaste. A Maria da Graça, a Raquel e tu chegaram um dia a pedir uma reunião para apresentar o BAC, e a partir daí, obviamente, houve um interesse genuíno das galerias municipais no projeto, e iniciou-se um lobby interno para que o projeto pudesse avançar. Lobby junto da Presidente da EJAC e junto da Senhora Vereadora, para que as coisas pudéssemos ter as reuniões devidas e para que pudéssemos avançar com o projeto. E se me lembro, originalmente havia ainda a discussão, o que é que nós vamos em primeira mão a receber. Começámos com o estudo dos Corucheus. Na altura, as galerias municipais já tinham um acordo com a Universidade, com o Instituto de História da Arte, e já estava a ser estudado o espólio documental da Galeria Quadro, através de uma encomenda que eu tinha feito à Catarina, para fazer à Catarina Rosé, para fazer uma exposição na Quadro, e ela, quando faz a exposição na Quadro, iniciou um projeto com a Lígia Afonso de investigação depois do espólio documental. Portanto, já havia essa parceria também, e começou-se a pensar que já se poderia tirar proveito desse manancial de informação que existia. E no início foi formalizar as coisas e foi criar quase essa base
pôr as coisas num papel, criar acordos tripartidos, quadripartidos, porque envolver a Câmara Municipal, portanto havia a orgânica da EJAC, havia a Câmara Municipal, a Universidade e a Fundação Carlos Costa. E foi a criação das bolsas no início que alavancaram o projeto e que basicamente criam a oportunidade de começar a trabalhar realmente nos espólios. Basicamente foi a criação de bolsas conjuntas pela Fundação, a Universidade e as galerias /EJAC na altura para pagarem essas bolsas e para se iniciarem os projetos de estudo. Quando disseste que começámos com os Cruxéus e infelizmente a Ana Vieira faleceu e logo aí deparámos como é que nós de algum modo podemos gerir isto. Eu lembro muito bem dos inúmeros telefonemas entre todos e dos inúmeros telefonemas com os familiares da Ana, com o Zé Mário Brandão, com toda esta gente que de repente se viu com este espólio e como é que isto iria ser tratado. E na altura foi a possibilidade também de encontrarmos um espaço físico para que estes estudos começassem a acontecer e na altura haviam ateliês disponíveis nos Cruxéus, porque tinha terminado o segundo concurso já e havia alguns ateliês livres e na altura a Câmara Municipal cede um ateliê ao BAC para que se pudesse aí então, basicamente é já equipa o ateliê e dois bolseiros começam a ir para lá diariamente a estudar os espólios. E pronto, foi basicamente isto. Obrigado, João. Raquel, vais falar de Pronto, eu também, no que vou dizer é na continuidade. É muito interessante este projeto. Agora estamos numa fase para cima, até um ritmo que nunca tinha acontecido, mas na verdade não foi fácil. O arranque do projeto foi difícil, foi complicado. Nós chegámos a fizemos o concurso para bolseiros, portanto esse é um aspecto muito interessante neste projeto, que agora também terá que ter, a partir de 20, outra formalidade, mas decidiu-se abrir concurso para bolsas através do Instituto de Estado de Arte. E como nos acontece noutras situações, por exemplo com o Gulbenkian também, a faculdade recebe as doações das instituições envolvidas, põe a sua parte e depois paga aos bolseiros. É assim, os bolseiros que estão a trabalhar neste projeto têm sido sempre pagos pela FCSH, Faculdade de Ciências Sociais Humanas, através do Instituto de Estado de Arte. E, na verdade, não são muitos bolseiros. Nós começámos com 2, com o Alberto e a Madalena, que andaram de volta dos ateliês ainda, da quadro, e depois ficaram sem nada para fazer, e eu desesperada, porque bolseiros sem nada para fazer não podia ser. E, na verdade, foi um dia um telefonema da filha da Ana Vieira, através da Isabel Corte Real. Foi muito, enfim, não foi nada interessante, porque a Ana tinha falecido. E quando se fala nestes espólios, o João já chamou a atenção. No caso da Ana Vieira, o que nós recebemos no nosso ateliê dos Cruxéus, e que o Alberto e a Madalena começaram a tratar, portanto, um com mestrado, outra com licenciatura, porque isto tem preços diferentes. O que eles começaram a trabalhar foi os dossiês que a família nos pôs. Portanto, é de facto um tipo de espólios que às vezes não se tem bem presente, que eles tiveram que ir por tentativa e erro, sempre em diálogo com os filhos da Ana, quer dizer, retirar coisas que eram pessoais, claramente pessoais, e encontrar uma forma de fazer só ainda na altura com bases de dados descritivos. Mas aquilo que tem sido a minha maior preocupação, porque é o meu trabalho naturalmente por ser professora, é que eles vão tirando aquilo que na gíria nós temos que chamar de trabalho científico. Portanto, já houve comunicações que eles apresentaram sobre este trabalho,
E há sempre a ideia de que eles, para além do trabalho mais técnico, possam desenvolver um trabalho que justifique o seu estatuto de bolseiros. Depois dos dossiês da Ana Vieira, como a gente diz, andámos ali um bocado a patinar, porque o Manuel, que tem feito um trabalho absolutamente extraordinário, andava há meses, não mais há um ano, a conversar com a Helena Almeida, e era a Helena Almeida que queria, e nunca mais conseguíamos ir falar com a Helena Almeida e entrar lá, e já foi depois do falecimento dela, aquilo que o João diz, que há aqui um aspecto um bocado desagradável neste trabalho. Depois da Helena Almeida surgiu-nos a morte de um artista, obviamente não é a Helena Almeida nem a Ana Vieira, mas isso também nos interessa muito. Estou a falar em termos de reconhecimento do meio, que é o José David. E aí a Madalena fez um trabalho. Assim, a Graça Costa Cabral, que foi a Madalena que fez. Aí, numa forma que nos interessa muito, foi relacionado com a exposição que tinha acabado de ser feita. Isso também com a Maria José Oliveira se pensou um bocadinho nisso. No caso do José David, como ela trabalhou em casa da Françoise, e a Françoise foi uma colaboradora absolutamente extraordinária, a Madalena está finalmente a acabar a sua dissertação de mestrado, que vai ser sobre o José David. Isso também me dá muito prazer e ela está muito entusiasmada. Depois, esses bolseiros terminaram, o Alberto, aliás, tinha desistido a uma certa altura porque foi para a Alemanha, e agora temos 3 bolseiros. Temos o José Oliveira e a Stefani, que são doutores por extenso, têm doutoramento, mas estão com bolsas de mestres, pronto, porque nós abrimos concurso para mestres, na tripartida, em que a Carmona Costa paga sempre mais, mas a Maria da Graça que é assim, mas há uma parte da EGA, uma parte do Instituto de História da Arte, e um jovem que entrou como licenciado, o Pedro Tavares. Tem sido um risco, mas na verdade até sobre esse aspecto também muito graças ao Manuel, que dá um enquadramento muito bom, e o apoio que a Sara já vai referir, que agora se tornou muito enquadrador, portanto há um canal de comunicação deles para a IGA, por tudo quanto é a governança do espaço onde estão, sendo que, por exemplo, o José Oliveira está a tratar centenas de negativos da Helena Almeida, está na FAIM, exatamente, é lá que ele está a trabalhar. Por exemplo, o Pedro e a Stefani têm estado a trabalhar em casa da Julita Cruz, a tratar o espólio, e simultaneamente também na Casa de Lisboa e na Casa fora de Lisboa. Começámos o Eduardo Neri e agora a situação em termos contratuais está mais definida e vamos arrancar, e começamos a ter solicitações a mais para a nossa estrutura. É muito promissor. Por exemplo, no caso da Ana Vieira, nós só tratámos os dossiês que a família nos entregou, não digo só porque eles são muito relevantes, mas, entretanto, surgiu a possibilidade, foi a minha colega Rita Macedo, que é professora no Departamento de Conservação e Restauro, está assediado na Faculdade de Ciência e Tecnologia na Caparica, mas que é nova, conseguiu uma bolsa de doutoramento, e há uma doutoranda que está com bolsa de doutoramento da universidade, portanto não BAC, mas nasceu daí, a fazer o doutoramento sobre as questões de conservação, do ponto de vista da teoria da conservação, do que é conservar a arte contemporânea, que hoje, como sabem, é muito documentar, não é? Há peças que não têm existência material permanente e que, quando os artistas estão vivos, eles decidem com os curadores, com as equipes dos museus, se for o caso, como é que é montado, como é que se é da mesma maneira, se é de outra, como é que substitui materiais que deixaram de existir. Outra coisa é quando não temos o artista.
não é? E é estas questões de uma ética da documentação da arte contemporânea como condição da sua existência, que é um tema hoje muito aliciante nesta área, e há um doutoramento a decorrer exatamente sobre a Ana Vieira, que é um caso muito interessante nesta matéria. E por isso eu estou muito satisfeita, Maria da Graça, isto é tudo porque gostamos de si, e acho que se está a fazer uma coisa muito interessante, que dá gosto. Eu gosto sempre de terminar estas declarações, porque desculpem, é horrível eu dizer isto, mas eu gosto de dizer, sou velha, posso dizer, nós aqui ganhamos zero. E são muitas horas de trabalho. Às vezes também é bom dizer isso. E agora, sabem, viva! Então, só começar por dizer que, de facto, o objetivo do BAC e a missão do BAC é constituir esse banco de dados, digamos, primeiro relativo a espólio documental, negativos, projetos, cartas, documentos, tudo que seja documentos que permita entender as obras dos artistas e também que permita estudar as obras dos artistas por quem quer ter acesso a elas, fazer exposições. Portanto, nas conferências anteriores percebemos o quão importantes são estes bancos de dados e de documentos para depois resolver situações de exposição, perceber como é que as obras vão ser expostas. E, portanto, a ideia de criar este banco de arte contemporânea, numa primeira fase espólio documental e depois numa segunda fase espólio artístico, tem a ver com essa possibilidade de completar a história da arte e aquilo até que os museus nacionais que não estão a expor constantemente a história da arte portuguesa. Portanto, a ideia é que este banco complemente essa história e permita o acesso a esta história pelos investigadores. E, portanto, desta fase mais embrionária que aconteceu nos Corcheus e que deu o arranque do Banco da Arte Contemporânea, foi necessário começar a estruturar, em termos técnico-científicos e até institucionais, esta entidade, porque sabemos que, e vimos também isso através das conferências que foram aqui feitas, que um banco desta natureza, ou uma estrutura desta natureza, se não houver uma base de trabalho muito bem definida, o que acontece é que estes bancos se tornam ingeríveis. E ingeríveis em todos os níveis, ingeríveis em termos de informação, ingeríveis depois em termos de acesso pelos investigadores, ingeríveis em termos de espaço, em termos de financeiros e a todos os níveis, e portanto perdem o seu interesse, a sua versatilidade. E portanto a necessidade de estruturar em termos formais, em termos de funcionamento e técnico-científicos, este tipo de estruturas acontece à medida que os casos vão pondo, porque cada caso traz novas situações, novos desafios, e, portanto, esta construção de documentos que estamos a fazer para se poder trabalhar com mais solidez tem a ver com esses problemas que estes casos iniciais e embrionários nos estão a trazer. Nomeadamente, posso sempre, em termos abstratos, ir dando alguns exemplos, começa-se a colocar na mesa as situações de os espólios são integrados no BAC a título de doação ou a título de depósito. São situações que se começam a colocar. E porquê? Porque um espólio documental é entregue ao BAC, por exemplo, por vontade de um artista, por vontade de um herdeiro, porque reconhece valor nesse espólio documental para a história da arte, para constituir memória. E ele é tratado, é catalogado, é acomodado em termos de conservação, depois é colocado numa base de dados e sistematizado para que os investigadores venham a ter acesso a ele. Portanto, isto é tudo cedido ao BAC, mas depois, por exemplo, num caso, eu vou recorrer a exemplos muito abstratamente só para se conseguir perceber o que é que estou a falar. Falou-se aqui no caso da Helena Almeida. E temos, de facto, um bolseiro que está a trabalhar num espólio de 5.000 negativos da Helena Almeida, está a trabalhá-lo em termos de catalogação, arrumação, tratamento. É um profundo conhecedor de fotografia.
E portanto, acontece que são imagens brutas e são imagens das quais não se pode vir a fazer obras de arte, mas são imagens brutas e que, portanto, não podem também ser divulgadas enquanto obras. Podem ser divulgadas se os herdeiros assim o entenderem, que permitem essa divulgação, podem ser divulgadas enquanto material bruto, material de trabalho. Se entenderem que esse material pode dar, pode permitir algum conhecimento, algum aspecto importante na obra de Helena Almeida. Ora, todo este material, todo este património, este espólio, é de pertença dos herdeiros e da Fundação que eventualmente estes herdeiros venham a criar sobre a obra de Helena Almeida. Mas, por sua vez, o BAC que está a trabalhar e os investigadores que estão a trabalhar no BAC sobre este espólio, com certeza que querem fazer comunicações académicas e, portanto, criar conhecimento científico, produzir conteúdos sobre este trabalho. E podem, naturalmente, comunicar e produzir conteúdos sobre os métodos que aplicaram, sobre o que encontraram, mas há que requerer, por exemplo, autorizações dos herdeiros para usar as imagens, porque as imagens são material bruto. E, portanto, todo este tipo de situações vai ter que ser equacionado e está a ser equacionado nestas bases de trabalho. E, portanto, todas estas questões que se vão colocando, que é o trabalho e o investimento do BAC e dos seus investigadores nestes espólios, tem que depois ser pensado se ele acontece em forma de doação e o BAC fica com possibilidade de total utilização destes materiais não artísticos, não documentais. artísticos, ou se, por sua vez, estes materiais ficam da posse e com direitos de utilização por parte dos herdeiros. Portanto, há aqui uma série de questões que estão a ser equacionadas a passo, com toda a maturidade e calma, para estes espólios não vir, este banco de dados não vir a tornar-se um tal banco ingerível e, pelo contrário, venha a tornar-se um banco de dados com utilidade nacional e com utilidade que nós esperamos dele, todos os profissionais esperam dele. Depois, como eu vou aqui dando alguns exemplos a partir dos pontos que estou a construir neste regulamento, com a preciosa ajuda do Dr. Manuel Aleiro. Portanto, estes bolseiros são designados, as pessoas e os investigadores que estão a trabalhar neste Banco de Arte Contemporânea são designados e escolhidos por concurso através do Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa, porque tem alguma especialidade, porque tem algum conhecimento, como é o caso de José Oliveira, que tem um conhecimento alargadíssimo do tratamento de espólios de fotografia e de negativos, etc. E, portanto, há uma primeira fase em que estes bolseiros, ou estes investigadores, que é mais, penso que é melhor dizer que são investigadores, porque são, de facto, se dirigem aos sítios onde estão estes espólios e fazem um diagnóstico. E fazem um diagnóstico do que é que há para tratar e que tipo de tratamento se vai fazer sobre estes espólios, porque há casos, e tivemos solicitações no BAC, de autores que têm os espólios tão documentados, tão sistematizados, tão cuidados, que provavelmente o BAC não iria acrescentar nada. E, portanto, Só damos medalha nesse caso. E, portanto, não correspondem a este tipo de missão que o BAC também tem na sua gênese, que é socorrer e resgatar espólios que sejam importantes para a história da arte, mas que estejam em perigo. E temos alguns casos flagrantes deste tipo de espólios que correm perigo. Mas isso é em missão de urgência, se nos quiserem dar um já pronto. Portanto, os bolseiros vão a estes sítios perceber que tipo de trabalho é necessário fazer e depois, então, de diagnosticado essa natureza de trabalho, outras questões que colocam. O que é que se vai fazer, como é que se vai tratar esse trabalho, esses espólios. Podem ser, digo mais uma vez, espólios documentais ou espólios artísticos, porque também já se estão a pôr esses casos. Onde é que o vão fazer? Porque estão-nos a aparecer casos em que os espólios, os herdeiros ou os próprios artistas
desejam entregar no BAC, nos espaços do BAC que agora são aqui no Rego, em 2 apartamentos cedidos pela Câmara Municipal de Lisboa para alojar o BAC. Esses espólios são entregues no BAC e, portanto, os bolseiros, os investigadores trabalham diretamente nestas instalações ou vão aos ateliês dos artistas fazer esse trabalho. Portanto, há aqui também situações diferentes, que implicam responsabilidades diferentes, nomeadamente ao nível dos seguros, dos transportes, etc. etc. Há questões a pensar sobre as bases de dados, porque, enfim, uma das missões deste equipamento, desta estrutura, que será o Banco de Arte Contemporânea, é criar uma base de dados, mas também uma divulgação através de uma plataforma online que permita investigadores até de todo o mundo, se for o caso, ou investigadores que apresentem um projeto e digam eu quero consultar este espólio para conseguir fazer uma exposição assim assado, ou quero consultar este espólio para fazer uma tese de doutoramento, ou quero consultar este espólio para fazer uma publicação. Portanto, o que acontece é que eles querem ter acesso, podem querer ter acesso a estas bases de dados e, portanto, estas bases de dados estão a ser construídas pela EJAC, mas vão a todo momento ser necessário apresentar projetos, pedir direitos de utilização de imagens. Há aqui uma enormidade de questões que se colocam quando se constitui um banco desta natureza. Julgo que me perdi aqui em qualquer... Não, está muito bem, isso. Está muito bem. Vou tentar ser Conta um sistemática exemplo para... da Maria Gabriel. Da Maria Gabriel? Qual? Não, da Maria não é da Maria Gabriel. Da Maria. Maria Beatriz? Não sei, Sim, não. posso... Eu sou supersticiosa. É muito- Ou ainda ontem foi uma dia coisa 13, sexta-feira. Eu hoje. Ai, eu hoje não contes nada. Enfim, depois há a questão da referenciação e da credenciação de um banco desta natureza. Portanto, os investigadores que trabalharão e os profissionais, podem ser curadores, podem ser académicos, que trabalharão neste banco ou que tentarão aceder a este banco para fazer os seus trabalhos, terão direito a uma referenciação e a uma credenciação, como por exemplo já aconteceu, penso que aqui posso dizer, depois na sequência do trabalho feito sobre o espólio documental da Ana Vieira, penso que Serralves, através do curador Ricardo Nicolau, pedirá acesso a este estudo feito já pelo Banco de Arte Contemporânea, e a ideia é que depois esse museu, através do curador que o está a trabalhar, venha a credenciar o trabalho feito pelo BAC e pelo investigador que trabalha no BAC. Portanto, há toda esta questão, mas muitas outras que se estão a colocar, por exemplo, os espólios que nos estão a ser doados ou com intenção de trabalho, ou que vão ser postos em depósito, vêm anexados a bibliotecas, por exemplo, ou associados a bibliotecas. E estamos a pôr e a equacionar questões como deverá o Banco de Arte Contemporânea receber espólios de artistas que estão a entregar os seus materiais. À partida, começar a receber bibliotecas de artistas é complexíssimo, é uma tarefa hercúlea que não podemos fazer. Mas Ocupamos o bairro do Rego todo. Ocupamos o bairro do Rego todo, mas seria, por exemplo, muito interessante, se isso um dia viesse a ser possível, também é um desafio louco, a Câmara Municipal de Lisboa, com estas bibliotecas, criar uma biblioteca de arte, como a do Gulbenkian já tem. Mas, concretamente, voltando ao BAC, seria a questão que se nos está a colocar é determinados títulos de determinadas bibliotecas desses artistas poderão ser fundamentais para compreender a obra daquele artista. E, portanto, vai-se confiar... Podem estar anotadas, Pois, isso por exemplo. Com a Ana aconteceu isso. Com a Ana Vieira aconteceu. Portanto, o que se está a ponderar é que o investigador que venha a realizar um trabalho sobre um determinado espólio consiga fazer um check-up daquela biblioteca e perceber quais são os títulos que são importantíssimos para o trabalho daquele artista, ou para compreender.
E nesses casos, esses títulos terão de ser excepcionais, não é? Poderão ser acolhidos também no BAC, com o espólio documental. Mas depois põem-se outras situações. Poderá o Banco de Arte Contemporânea, como já está a ser solicitado, fazer avaliações? Em termos comerciais, não. É uma situação que se está a pôr de lado, até porque é um organismo público e, como um organismo público, não pode ter qualquer vertente comercial, nem participar em qualquer evento dessa natureza, mas poderá sim fazer consultadorias sobre, por exemplo, uma coleção. Tem uma coleção importância X para a história da arte? Tem uma coleção, um artista, um espólio validade para fazer uma exposição? Sim, o Banco de Arte Contemporânea também poderá vir a fazer esse tipo de consultadorias. Enfim, há inúmeras situações que se começam a colocar. Particularmente, devo dizer que, enfim, visitei muitas entidades, mesmo a nível internacional, nomeadamente até em Nova Iorque, e tentei perceber como é que eles funcionam, porque a estruturação base agora deste pano de fundo, desta orgânica, é fundamental para que este Banco de Arte Contemporânea venha a ser útil e não se torne um organismo completamente obsoleto e ingerível. E nós detectámos que isso poderá vir a acontecer até pelas comunicações que tivemos aqui. Porque as tarefas que se apresentam numa orgânica desta natureza são tão hercúleas, mas também poderão ser tão relevantes, que ou se tem muito cuidado nesta estruturação e se anda passo a passo, pensando cada milímetro, ou isto poderá vir a ser inviável. E é nessa fase que estamos, sendo que cada pedido, cada solicitação e cada espólio com que estamos a ser confrontados nos põe inúmeras questões. Não vou então falar desses exemplos urgentes, mas são exemplos muito desafiantes também, não é? Muito bem, agora és tu. Não, eu não. Já falamos para não, porque agora, espera aí. Podias falar de uma coisa simpática. Vamos É que nunca nos arcamos. E resolvemos Estão a tudo ver como é primeiro. fácil Estão a ver como é fácil gerir este banco. Eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer este convite. É uma grande honra e um grande privilégio, desde logo, ter estado envolvida também neste projeto, nestes últimos 4 anos, e de estar aqui hoje nesta sessão de encerramento. Agradecer a esta belíssima comissão consultiva que, como já foi referida, faz isto por amor à camisola, passo a expressão, portanto, sem receber, sem ser remunerada por isso. A Andrea da Graça, por ter sido a grande e continuar a ser a grande impulsionadora de tudo isto. E é muito gratificante ver tantas pessoas interessadas neste projeto e algumas das quais, quem sabe, poderão vir a ser ou a ter uma ligação mais próxima ainda com o BAC. Eu não vou alongar muito, porque eu não sou uma perita em arte contemporânea e já foi aqui muito dito, mas como julgo já perceberam, o BAC, na verdade, e o envolvimento da EGEAC que eu represento no BAC existe há 4 anos. Nós, por vezes, parece que o BAC é algo novo, porque houve agora um grande mediatismo à volta do BAC, mas, na verdade, o BAC, como foi aqui explicado, existe há quase 4 anos, muito devido a estas pessoas que aqui estão e à persistência e determinação, e porque faz todo o sentido. Haver um BAC faz todo o sentido e, portanto, há cerca de 4 anos houve um feliz encontro de vontades, no meu caso foi através do João Mourão, e o João já não é da EGEA, que pode-me desmentir à vontade, mas eu julgo que a partir do momento em que a ideia nos foi apresentada, a minha, a Catarina Vaz Pinto, ela até se desencadeou de uma forma muito rápida, de uma forma singela, é certo, sem muitos meios, é certo, mas muito séria. E se calhar tão bem feita, e não é um autoelogio, será um elogio às pessoas que realmente fizeram esse trabalho no terreno e aos bolseiros e investigadores que já foram referidos, que hoje estamos num patamar que, como a Sara diz, traz outros desafios, mas os desafios são bons, mas estamos num patamar muito diferente, estamos numa espécie de dores de crescimento
do BAC, daquilo que continua a ser a sua missão e que eu acho que ficou claro e que é, acima de tudo, e continua a ser o resgate de espólio que pode, que é, e que sabemos que é perdido, e, portanto, o BAC tenta resgatar espólios, mas estamos, de facto, num paradigma diferente, em que, como provavelmente sabem, houve um compromisso político, que é muito importante, que transformará o BAC em algo muito mais ambicioso. Isso não é algo que aconteça da noite para o dia. E, portanto, estamos, como foi dito, e muito bem dito e detalhadamente pela Sara, estamos a ter de nos confrontar com uma série de processos que até agora, devido ao crescimento, não digo espontâneo, mas de alguma forma, também não digo informal, mas de alguma forma limitado do BAC, agora de repente estamos a confrontar com uma série de questões que são absolutamente vitais para aquilo que poderá ou não ser o futuro do BAC. E como a Sara alertou, há riscos. Há o risco da expectativa, quando se cria uma expectativa muito grande, há o risco dela não ser cumprida e de alguma forma isso pôr em causa aquilo que já foi feito, que seria uma enorme pena e, portanto, não vamos deixar que isso aconteça, certo? Há o risco em relação à própria acomodação do espólio, para podermos absorver os espólios com a ambição que queremos, e já perceberam que a ambição aqui não tem limites. Cada reunião que existe surgem novas dimensões, novas camadas, novos projetos do BAC, o que é excelente, mas é preciso avançar da forma que eu julgo que tem sido feito até agora, de uma forma muito consistente, muito fiável. Estamos a falar de matérias muito sensíveis e, portanto, como também já foi dito, cada caso é um caso, traz sempre alguma especificidade à qual, portanto, nós não tratamos os espólios, nem tratamos os artistas em causa de uma forma burocrática chapa 3. E isso tudo é muito importante, mas dá muito trabalho, exige meios. Da parte da EGA, que estamos a pôr ao dispor do BAC cada vez mais meios, sendo que o grau de ambição, neste caso, depende também de questões que, na verdade, nos ultrapassam a todos, haver um espaço diferente daqueles que existem até agora, que é algo que está a ser tratado e que foi anunciado pela Câmara Municipal de Lisboa, mas que está em curso, que não existe ainda. Portanto, o que vos foi falado hoje é, por um lado, aquilo que já existe e aquilo que gostaríamos que exista no futuro. Mas com todas estas cautelas, digamos assim. Enfim, estava-me aqui a segredar para referir, para as pessoas também terem noção, portanto, não só a Câmara Municipal primeiro disponibilizou através do João Mourão, um ateliê que estava vago nos Corcheus, mas depois, a dada altura, foi necessário outro tipo de espaço e passou para 2 apartamentos no Rego, e até havia toda uma disponibilidade da EGAC de aquisição de equipamento que é altamente dispendioso, desde programas de software para bases de dados, para disponibilização online, mas também equipamento fotográfico, scanners, armários de arquivo, capas, material ácido free. Portanto, há todo um conjunto de material que tem sido, além das instalações e da manutenção das instalações e dos serviços centrais que, desde jurídica, financeiro, são o suporte da EGAC a todo tipo. Portanto, é um investimento que, embora não possa aparentar, é de facto volumoso, e nesse sentido, enfim, tem que se caminhar passo a passo. O João é que me pediu para fazer este reparo. Obrigada, Sara, obrigada, João. Eu não ia ser tão exaustiva, porque na verdade eu acho que é um bocadinho uma obrigação da EGA confrontada com o se me permite, já que interrompemos, é um dos aspectos interessantes desta tripartida, como a gente diz, e desta comissão científica, porque, por exemplo, essas questões logísticas, o Instituto de Estado de Arte era completamente incapaz, porque não manejamos dinheiro, não é? É a centralidade da faculdade. Portanto, essa ideia de a faculdade centralizar os bolseiros, embora os pague com um dinheiro que é tripartido, e a EGA assegurar o funcionamento,
tem funcionado muito bem. Eu diria que é um feliz exemplo que nem sempre acontece entre um projeto que vem da sociedade civil, da academia e que tem uma instituição também envolvida. Nesse aspecto eu até diria que é exemplar e que tem sido e exemplar. com a Fundação Carmona Costa, claro, sempre. Que eu aqui chamaria de sociedade civil, mas enfim, mas portanto há este encontro de vontades que tem muito a ver com as pessoas que estão envolvidas e talvez todos os projetos tenham muitas vezes essa característica. Não queremos que ele fique dependente em pessoas, queremos que ele ganhe uma consistência que deixe de ficar só baseado na boa vontade e no encontro de espíritos de certas pessoas, mas que foram absolutamente fundamentais para chegarmos até aqui, e continua a depender da sociedade civil, no interesse que ele gera, neste caso na comunidade artística, no interesse que ele gera ou não e naquilo que também se pretenderá ou não atribuir. Portanto, em relação à EGA, que não acho que isso seja especialmente relevante, mas exprimir só apenas a continuação do compromisso que existe com este projeto. É a própria Comissão que nos vai dando nota daquilo que é necessário. Há esta visão toda e esta ambição toda que nós também partilhamos e que também queremos, se conseguirmos fazer parte e ajudar a acontecer. Neste momento estamos num momento de consolidação daquilo que foram processos informais, mas muito sérios, muito válidos, muito consistentes, que já foram aqui falados e que já tiveram resultados concretos, se quisermos chamar-lhe assim. Temos agora muitos outros, a Sara teve pudor em falar, e bem, porque eu também sou supersticiosa, Raquel, e também acho que vamos ver como é que esses correm, mas a verdade é que este projeto já conseguiu salvar espólios que provavelmente já não estariam cá se há 4 anos este projeto não tivesse existido. Portanto, esperemos que possamos continuar, sobretudo, essa missão e, quem sabe, de facto, ganhar aqui outros voos. Muito obrigada. Acho que é a altura de passar a palavra. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, podemos continuar a conversar. Está muito cheio, as pessoas estão mal instaladas. É muita gente, tem que ter um auditório maior. Talvez as próximas possam ser Nas instalações do bar. Eu queria dizer uma coisa. Faz. Acho que era interessante. Acho perfeitamente interessante o debate, a historiografia da arte. Antes de não esquecer as obras. Fundamental é isso, e é armazenar, não é? Quer dizer, vale mais armazenar o negativo que a pessoa tem, as suas fotografias, os seus escritos, cartas, etc. Armazenar e não os tratar, que é das carícias, não é? Tratar um arquivo de fotografias, de textos, etc. E esquecer, de repente trata-se muito bem isso. E onde é que estão as obras? Portanto, piloraram-se, apareceram Vai direito ao assunto, mas sintetiza o que ele diz, ninguém ouve. Sérgio, eu acho que tens toda a razão. As obras são sempre o mais importante. Não se pode esquecer as obras e estar a tratar dos documentos que as rodeiam. Para um historiador, ambas as coisas podem ter importância. Para um historiador de arte, a obra está sempre, às vezes fala por si, outras vezes não fala, mas enfim. Bom, não vamos entrar nessa. Mas a questão aqui é uma coisa prática e de ou fazemos passo a passo, como tem sido dito, ou não fazemos nada. Não é? Eu disse, a Maria da Graça, esta conversa começou com toda a gente a dizer não há um museu de arte contemporânea em Portugal. Não há um sítio onde se mostra, e aliás a Sara também deu um lamiré disso, um sítio onde se mostra permanentemente, às vezes nem impermanentemente, onde se consiga ter uma visão, por exemplo, das tuas coisas, não é? Bom, e tanta gente que está aqui. E faz-se uma exposição retrospectiva e, enfim, há aqui casos interessantes que podíamos citar, mas não vamos entrar com mais nomes. Mas
nós não podíamos ir criar um museu de arte contemporânea, porque Nem reserva. esta Ele pode estar a falar da reserva, reserva. não, mas isso era o, Há trabalhos que estão em risco. não, mas isso era o que nós queremos, quer dizer, a ambição é, No tempo da Maria da Vera da Silva, os quadros estavam guardados debaixo da cama. sim, mas É um bom sítio. o No caso do Amadeu, vive-se. no Amadeu, No Amadeu foi fundamental. A caminha por cima, no Amadeu, ajudou a manter as cores todas. Não foi, Eu Léo? vou acrescentar um tema, porque isso é um tema absolutamente válido e tem sido muito discutido, não nos tem escapado, é central. Agora, se me permite, há aí uma dimensão nacional. Nós estamos a falar enquanto, no caso da EGA, etc., representamos a cidade, e é óbvio que o que está em causa é maior que a cidade. E, portanto, isso provavelmente, isto sou eu, Joana Gomes Cardoso, a dizer, não é uma posição oficial, mas provavelmente isso passa por uma parceria com o Estado, com o Governo, para... Há obras que são preservadas para a própria família, para os herdeiros, etc. Há outras que não. Sim, nós sabemos, Comparar muitas. Portanto, devia haver uma espécie de depósito, não é? Restaurar um quadro é mais barato do que fazer o estudo futuro e a preservação fotográfica de dossiês de negativos da cidadania. mas isso põe uma questão que é a questão do valor, ou seja, se nós já estamos a ter, não direi problemas, mas estão a levantar questões sobre, estamos a dar aqui umas coisas deste artista que é familiar, ou isto afinal não vale dinheiro, vocês vão ficar com isto, não é? Imagina se fosse irmos tratar de pinturas. Pronto, E não temos segurança. Por caros. A São Dona Maria da Graça é o que quer. De Exato. alguma forma, da parte política, era a altura da senhora falar, que nunca quer dizer nada. Não, isso é o problema. Da parte política, é isso que a Maria da Graça, com muito mais poder do que nós, tem prometido. Mas é o. De qualquer forma, se me permites, do que nós vamos vendo, e também vamos vendo coisas que não vivemos, que ouvimos falar, a documentação é uma parte muito frágil, muito frágil, e que as pessoas põem no lixo na maior das calmas. Nós agora estamos com o tal assunto em mãos que não vamos falar, e o risco de ir tudo direitinho para o lixo está completamente em cima da mesa. Sérgio, desculpe, só lembrá-lo, não sei se teve na última conservar o espólio documental se as obras... Sim, claro. Sérgio, mas desculpe, só lembrá-lo, não sei se teve presente na última conferência, foi dado um exemplo pelo Delfim Sartre de obras que só existem através do seu espólio documental. Só existem documentalmente. Como, por exemplo, a do Mata Clark, não é? Só o espólio do Mata Clark, a obra do Mata Clark, só existe através do espólio documental. Mas nem estamos... Algumas coisas do Alberto Carneiro. Por exemplo. Mas já nem estamos nessa situação. Eu penso que um dia, futuramente, o Banco de Arte Contemporânea tem também essa ambição de tratar obra, espólio artístico, e ter um espaço que eventualmente permita a exposição parcelar de obras que venham a ser... Dois armazéns, um para o espólio e outro para a exposição. e outro para o espólio. Mas, aliás, isso já está a acontecer a título excepcional, com uma outra obra. O espólio, qual eles são anos importantes. Vamos ver se há outras Acho que a nível nacional o exemplo melhor é o da Casa da Arquitetura. E eu acho que nós... Sim. Não, mas eu estou a dizer... E a Marcos da Silva, a Fundação Marcos da Silva do Porto. Em termos de... Há muitas outras, e a Fundação Gulbenkian, por exemplo, também. Os arquivos da Fundação Gulbenkian. Não, mas esta ideia de preservar, investigar e expor, não é? Que é um... Sim, todos eles. Aliás, este trabalho só vai ser possível e só tem interesse se de facto depois se conseguir criar uma rede com tudo o que já se faz. Atenção, já existe muita coisa. Não é uma coisa nova. Mas o que é interessante, desculpa só, deixa-me só dizer da minha parte. Estavas a dizer para eu falar um bocadinho. Que era assim, e a mim interessa-me. Isto é
o que estava aqui testemunhado ao longo destes 4 anos foi possível fazer. É possível fazer assim, ir crescendo com um bom senso, organicamente, ir crescendo. Foi muito importante quando a Câmara disse que passa a unidade orgânica, que porque se põe uma tarefa tipo grandes instalações para guardar as obras todas, para não sei o quê, eu desisto já, vou embora. Quer dizer, é tão caro, é tão difícil que fica-se pelo caminho. Eu tenho a noção que é mais importante acompanhar através do estudo dos espolos e depois, a pouco e pouco, como já foi dito aqui, e dando a mão àquilo que o Sérgio estava a dizer, é abrir progressivamente a coisas possíveis de serem guardadas. Isso acho que é extremamente importante. Muito importante. Mas assim, isto foi um testemunho, hoje eu queria que este testemunho de hoje fosse, isto foi possível fazer, dadas estas boas vontades, esforços. Mas também meios. Alguns meios, mas meios relativamente pequenos. Mas meios, não se faz sem meios. E talvez não tenhamos, eles estão ali, os 3 bolseiros, não vou dizer para se levantarem, mas devo dizer que trabalham que se fartam. É a estrita obrigação deles, mas trabalham muito. Estão ali aqueles três. Não, coitados. Não, isso é também muito motivador, não é? Por exemplo, posso dar esse testemunho, porque não é feio, é bonito, eu acho que é bonito. Mostra a nossa fragilidade. A Stefania e o Pedro tiveram uma bolsa de 6 meses, que foi em substituição da bolsa do Alberto, que tinha sido interrompida. Será há quanto tempo? Termina agora a 30 de dezembro a bolsa deles, numa altura em que nós estamos cheios de trabalho. A EGA não consegue transferir o dinheiro, mas mesmo que transferisse tanto fazia, porque a faculdade disse logo contas encerradas. Lá para março eles serão pagos. E eu estava para lhes perguntar se eles se importavam de ir trabalhando de borla, até março, e depois recebiam. Quando tive outra ideia, foi pedir à Fundação Carmona e Costa se adiantava o dinheiro. Vai ser ressarcido. Não, vai ser, damos os contos. Mas pronto, quer dizer, é uma escala muito pequena em que nós nos movemos, porque temos 3 bolseiros. O José, como só termina o contrato dele em março, creio eu, não é? A gente tem imenso tempo a pensar o que é que vamos conseguir fazer. Porque as componentes administrativo-burocráticas são terríveis. Mas também são a solidez do Pois é, projeto, pois é. porque Estás muito formalista, mulher. sem essa explicação nós já vimos pontos resvalar no lápis. Ela é formalista, mas agora fez uma operação de salvamento. Nós fazemos-te uma O estátua. ano que vem é muito importante para saber como é que o barco vai continuar. E, de facto, estamos dependentes dessas 3 coisas, não é? Um espaço adequado. Olha, e pode-se ter, isso agora é só digo isto, e pode-se ter muita esperança que um dia, não sei quando, vamos ter o espaço. Eu tenho toda a esperança. Quero ver aos próximos. Vamos ter o espaço para pôr aquilo que o Sérgio disse. Não é só o espaço. O Manel convidou o Sr. Presidente da Câmara, mas ele... Não foi a Maria da Graça que convidou. Mas eu hoje falei, estava ocupadíssimo, e estive de tarde com a vereadora, que também estava ocupadíssima. Mas eu estive a falar do assunto e sei que estão a tratar do assunto. Ótimo. Para criar um espaço para a documentação e não só para o desenvolvimento desta nossa ideia, que é nossa, não é minha. E, portanto, mãos à obra, continuamos. Pois, exatamente. O espaço, o dinheiro e o pessoal. Não é? São as 3 coisas. Para a semana ninguém tem perguntas, esperem. Isso é BP. Espaço, dinheiro pessoal é BP. Isso é giro! Vamos adotar essa. Não, o Bach é mais bonito. Foi o João, não foi? Bach. Ele é o padrinho Bach. Ele é.
Foi ele que começou. É que se o banco não for para a frente, dá-nos um banco. Não queremos Muito um banco bem. novo. Muito obrigado pela vossa presença. Espero que